Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Personalidades comigo, Ed Melo. Estamos iniciando mais um programa e você é o nosso convidado especial. Muito obrigado a você que nos acompanha por todo o Brasil, por todo o território nacional, também pela Astral TV, canal 33.3 em São Paulo, 47.1, você da região de Campinas e, claro, o interior paulistano. O meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para seguir o Ed Melo é muito fácil. @EdMeloOficial. Para acompanhar também pelo site da Astral TV, astraltv.com.br. O nosso programa hoje tem a honra de recebê-lo novamente. Sem dúvida nenhuma, ele faz as honras da casa. Ao meu lado, o meu querido amigo palestrante, jornalista, escritor, autor de livros que estão editados em diversos idiomas. Recebo com muita honra, mais uma vez, no programa Personalidades, meu amigo César Romão. Olá, Ed. Prazer imenso estar com você. Admiro o seu trabalho. Você é um grande apresentador. E as pausas do seu programa também são sempre muito nutritivas. Muito obrigado. César Romão está conosco para falar um pouquinho mais do trabalho, de todo esse projeto como escritor. Ele também é jornalista, radialista. Mas olha, está moderninho. César Romão, acessando as redes sociais, @Romão_César, você vai encontrar postagens praticamente diárias, César Romão. Você está moderninho, mas eu quero saber desde já quais são os próximos passos. Eu na realidade, Ed, você sabe disso, durante toda a minha carreira eu procurei acompanhar as tendências de mercado, principalmente do mercado da comunicação, né? Eu tenho no meu canal do YouTube 900 vídeos de entrevistas, desde a minha primeira entrevista no início da carreira, certo, né, até as mais recentes. Essa sua também vai fazer parte lá. Tem algumas lá que nós já fizemos, né? E eu acho que essa é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar. Por quê? O nosso cérebro, o nosso consciente, ele envelhece. O nosso subconsciente não envelhece. Então, tudo que você aprende fica lá no seu subconsciente. E eu aprendi com Peter Drucker já há muitos anos atrás, mais de 30 anos, que é importante você fazer coisas que não gosta e aprender coisas novas, pelo menos 2 vezes por ano. Eu exagero um pouquinho, eu aprendo mais do que 2 coisas novas por ano. Aprender é o que nos torna vivos, é o que nos torna atuantes. Então, quando esse universo da tecnologia chegou, eu me dediquei um pouquinho, né? Me dedico até hoje. Tudo que acontece de novidade eu procuro aprender, procuro conhecer. Nem tudo eu uso, claro, mas eu procuro aprender sobre o tema. O que me serve, serve. O que não me serve, eu bypasso. É o foco. Eu tenho muito foco. Pra você ter uma ideia, o convite que mais chega, por exemplo, no meu escritório de palestras é para ser mestre de cerimônia. E eu 99,9% das vezes eu não aceito e indico sempre alguém. Entendi. Por quê? Porque o meu foco é palestra, não é ser mestre de cerimônia. Entendi. E talvez se eu me tornar mestre de cerimônia, eu não vou mais fazer palestra. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso na vida, na sua carreira. Tenha foco. Não adianta você ser um Fiat, né, um Fiorino, vamos falar aqui do Fiorino, né? Tá. Escrito encanador, eletricista, marido de aluguel e outras coisas mais, né? Tenha foco. Multifunções muitas vezes não funciona. Esse é o recado. César Romão, eu acho bastante interessante essas deixas. É isso o que nós buscamos mesmo de pessoas com esse intelecto. A orientação correta. Ter foco é uma delas, como você já disse. A questão de mentoria, a questão de ser referência para alguém. Isto é preocupante para o César Romão? Ser referência, por exemplo, para o Ed Melo?
é um mentor espetacular. Eu acompanho o César Romão em várias entrevistas que ele faz, as maneiras como ele conduz, porque você realmente tem que ter foco, inclusive nas pessoas que você segue. Essa é a minha modesta opinião. E quando você encontra alguém que tem relação com o que você quer, vai ficando muito mais fácil, você vai sendo orientado da maneira que você consegue também contribuir com quem vem. Isso preocupa o César Romão ou não? É natural conduzir a vida assim e orientar da melhor maneira? Bom, primeiro eu fico muito orgulhoso de ouvir de você que o meu trabalho lhe serve como mentoria. O que acontece? Mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Então, todos nós temos que compartilhar aquilo que conhecemos. É muito importante isso. Eu, durante toda a minha carreira, sempre compartilhei. Numa época que começou os slides, por exemplo, na década de 90, né? Porque até 90 as palestras eram feitas com... era um projetor que tinha um plásticozinho, né? Que você refletia a imagem. Aí veio o PowerPoint, veio o computador, né? E eu sempre compartilhei as minhas palestras, sempre compartilhei aquilo que a gente ia descobrindo. Compartilho até hoje, como você mesmo disse, eu procuro no Instagram entregar tudo aquilo que eu estudo, onde eu vejo que é importante, e compartilhar coisas nutritivas, sempre nutritivas. Por quê? Porque se você tiver como foco transformar pessoas, pessoas só se transformam por coisas nutritivas. Só, não tem outra transformação. Por quê? Porque as coisas nutritivas, elas vão para o espírito, vão para a alma, vão para o subconsciente. E é tão bacana quando você faz algo e vê que aquilo deu certo, você fica feliz, ainda que você causa felicidade. Nos meus livros também, eu nunca guardei nada sobre os temas dos livros. Quando eu escolho um tema, eu vou nele até o final, procuro entregar o máximo. Você tem uma ideia do que eu estou te falando, querido amigo Ed? Eu tenho um curso chamado Seja Protagonista do Seu Futuro. Verdade. Ele tem 1h50. O pessoal que fez a produção, que coordenou, que está lá na plataforma, falou: Romão, não faça isso. Esse é um curso para a pessoa fazer por 1 mês. Eu falei: mas por que eu vou levar 1 mês para entregar alguma coisa que eu possa entregar em 1h50? Para mim não encaixa isso, sabe? Então, se eu puder fazer, eu faço o meu melhor no menor tempo possível. E não levar vantagem, né, em cima da dificuldade dos outros. Esse é o recado. Vai entregar algo, entregue com excelência, não pense em ficar levando vantagem em nada, faça o seu melhor. Esse é o caminho. César Romão, você citou as palestras e teve na plateia grandes personalidades. Raul Gil, pessoas que realmente estiveram ali acompanhando o seu trabalho. Recentemente você postou uma imagem com o querido apresentador Silvio Santos, um dos maiores do mundo e do Brasil. Aliás, desejo plena recuperação, saúde plena e que esteja conosco ainda muito e muito mais tempo. Também é uma grande referência para o Ed Mello, querido Silvio Santos, senhor Abravanel. Mas a pergunta é, chegar a esse nível de receber medalhões, personalidades nas suas palestras, isso ainda lhe causa o famoso frio na barriga? É importante termos essa sensação de: olha, o Raul Gil está na plateia, o Silvio Santos quer falar com você. Por quê? São pessoas que, pelo menos para o Ed Mello, são referência, e também deve ser para o César, obviamente, no mercado nacional. Trazer pessoas que realmente vão agregar valor à sua atividade. Palestrar, orientar, subir ao palco, ainda causa aquele friozinho na barriga? Isso é importante? Ed, até hoje eu subo ao palco como se fosse a primeira vez. Esse é um cuidado que eu tenho. Até hoje eu treino meus alunos como se fosse meu primeiro aluno. Por quê? Porque nós temos que ter um pouquinho de medo, nós temos que ter um pouquinho de frio na barriga, porque isso nos deixa mais cautelosos, nos deixa mais cuidadosos e afasta o maior inimigo do ser humano, que é o ego. Então, essas personalidades todas na minha vida, elas foram acontecendo.
foram acontecer, acontece ainda até hoje, né? Acontece. Eu recentemente fiz um evento aqui numa cidade interior, Sorocaba, que é a 18ª economia do estado de São Paulo, e de repente você olha na plateia e você vê personalidades e pessoas que falam, puxa, que bacana, obrigado, meu Deus. É isso. Mas eu não trabalho para isso, quer dizer, o meu trabalho é fazer a melhor palestra, dar a melhor abordagem sobre o tema e deixar coisa para que quem está na minha plateia leve para a sua vida, use na sua vida e transforme em resultado. Esse é César Romão. Simples, fácil e prático. É fácil? Nunca foi. Nunca foi. Para chegar a esse nível requer muito trabalho, muita dedicação, muito respeito pelo que faz. Eu não vou nem perguntar porque é isso que ele vai responder. O que eu quero dizer agora, César Romão, você que é um moderninho das redes sociais, eu vou ler para você um texto e você já vai matar a charada agora. Um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, capaz de ver, entender e traduzir idiomas, falados e escritos, analisando dados e fazendo recomendações e muito mais. Olha, esse texto me é familiar. Na minha opinião, de um grande gênio da publicidade, meu queridíssimo amigo, um irmão de existência, Oswaldo Marquesi, mais conhecido como Vadão. Para mim o publicitário número 1 do Brasil, tem uma agência maravilhosa. Aliás, a agência do Vadão sempre recebeu muita gente bacana lá. O Vadão inovou há muitos anos atrás, ele sempre recebeu os amigos e os clientes com almoço. Então, ali era uma agenda concorrida, ainda é uma agenda concorrida. Todos querem conhecer ali, né, a agência Grafite. E ele é um gênio, ele criou coisas fantásticas que já foram pautas aí de diversos programas. E eu saúdo aqui o meu querido amigo Vadão e a sua família maravilhosa. É o Vadão. Oswaldo Marquesi, meu grande abraço para você. Esteve em nosso programa, em breve você vai acompanhar aqui no programa Personalidades. Acompanhar essas personalidades e ter essa turma, vamos dizer assim, o querido Vadão, à nossa volta. Até que ponto isso agrega valor? Até que ponto é importante ter cuidado com o ego? O Vadão é meu amigo. Silvio Santos é meu amigo, Raul Gil é meu amigo, para que essa queda não seja uma queda vertiginosa. Muitas pessoas, poxa, o Ed Mello é meu amigo, ele conhece o César Romão, eu quero entrar gratuitamente porque eu sou amigo do César Romão, sou amigo do Vadão. Qual o cuidado que as pessoas que galgam o seu espaço, seja na empresa, conhecendo o diretor executivo, conhecendo o CEO, ou então na televisão ou qualquer outra atividade, tem que ter? Quanto maior, menor? Olha, Ed, amizades e amigos são anjos que Deus coloca no nosso caminho. Então, se você não acredita em anjo, eu lamento te informar, mas o seu melhor amigo é um anjo que Deus colocou aí no seu caminho. As amizades, elas são como um caminho. Se você não cultivar, se você não passar por ele, a erva daninha cresce. Eu tinha um amigo e a gente falava muito, eu ligava muito para ele. Até o dia que eu parei de ligar. E no dia que eu parei de ligar, eu descobri que o amigo era eu. Então, amizade também é reciprocidade. Verdade. Às vezes você não vê um amigo, tenho amigos que moram fora do Brasil, eu não vejo há 4, 5 anos, mas olha só, a nossa amizade é tão intensa, tem um elo tão grande entre os corações, que parece que a gente se vê todo dia, embora você não tenha esse contato. Nós temos que ter pelos nossos amigos uma extensão da nossa família. E respeite o seu amigo, respeite a faixa amarela das suas amizades, né? Porque eles também são pessoas e têm as suas faixas amarelas. Com certeza. Nunca peça ao seu amigo algo que vá comprometê-lo, isso é muito importante. Eu jamais pedi a algum amigo alguma coisa que fosse comprometê-lo, né? E por outro lado, eu tenho muita gente que me pede um monte de coisa que poderia me comprometer, né? Mas a gente procura equilibrar tudo isso. Equilibrar. Se é possível, a gente realiza. Tem coisas que não são. Então, se você tem um amigo,
tenha certeza, você tem um anjo de guarda colocado ali perto de você. Programa Personalidades comigo, Ed Melo, ao lado do querido amigo César Romão. Trate o seu amigo como ele merece, mesmo distante, longe ou todo dia. Convide-o para almoçar, tomar um café, bater um papo. A amizade não é dinheiro no bolso. É verdade. Eu tenho Tem tempinho aqui nesse bloco ainda? Tenho. Você tem esse tempinho. Então tá bom. Eu tive um grande amigo e um dia nós estávamos discutindo, eu com os meus filhos, o que é uma amizade. Né? E estava acontecendo o jogo do Brasil, o Brasil estava ganhando, ia ser campeão. E aí, uns amigos do meu filho ligaram para ele e falaram assim, que para um dos meus filhos ir buscá-lo, que ele tinha acabado de chegar e que ele estava no metrô, ele não sabia ir até a minha casa. E meu filho falou, toma um táxi e vem. Né? Aí eu disse assim para eles, mas não é amigo de você? Ele falou, não é, pai. E que amigo seu vai parar de ver o jogo do Brasil para ir buscar o senhor em algum lugar? Eu falei, olha, eu vou mostrar para vocês o que é um amigo. E aí eu liguei para um amigo no Viva Voz, saudoso, referência, inventor da reportagem nesse querido Brasil, Goulart de Andrade. Que maravilha. O Goulart morava ali na Granja Viana, foi meu grande amigo. Eu liguei para ele e falei, Goulart, tudo bem, tá vendo o jogo? Ele falou, tô. Falei, Goulart, eu estava indo para sua casa e meu carro quebrou aqui na estrada, na Raposo Tavares. Eu estou no quilômetro 17. Você consegue me pegar? Romão, me fala direitinho onde você está. Eu estou saindo agora e estou indo te buscar. Amigo. Então, os amigos, esses anjos, né, ao longo da existência, eles vão tendo ações divinas e inesquecíveis para com você. Saudade, Goulart. Personalidades comigo, Ed Melo. Como lidar com a decepção, César Romão? Depois do intervalo comercial. Olá, meu amigo empresário de todo o Brasil, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Personalidades. Quero convidar você para estar conosco, divulgando sua marca, o seu produto para milhares de pessoas através das redes sociais e também pela televisão. Fique ligado no programa Personalidades, por onde passam vários cases de sucesso. Eu espero por você. Propagandas, divulgações, publicidades. Traga o seu case de sucesso aqui para o programa Personalidades. Eu, Ed Melo, espero por você. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Voltamos com o programa Personalidades e você é sempre o nosso convidado especial. Não se esqueça, siga o Ed Melo nas redes sociais, @EdMeloOficial. Talvez no site, @programa Personalidades, e você também pode acompanhar pelo site da Astral TV, astraltv.com.br. Você que me acompanha pelos canais da Astral TV, 33.3 em São Paulo, 47.1 em Campinas e região, o meu abraço e o meu muito obrigado. Ao meu lado, jornalista, amigo, parceiro, mentor, César Romão. Perguntei no intervalo, como lidar com as decepções, César Romão? Olha, Ed, nós temos que todos os dias, a gente tem que se despedir das nossas certezas. Por que a gente se decepciona? Porque a gente tem muita certeza, em excesso inclusive. Então, eu tinha certeza que eu não iria perder esse emprego, perder o emprego. Eu tinha certeza que o meu casamento não ia acabar, o casamento acabou. Eu tinha certeza que aquele amigo nunca ia me prejudicar e aquele amigo me prejudicou. Nós temos que nos afastar desse nosso excesso de certeza, porque esse excesso de certeza, ele cria uma projeção em cima das nossas amizades, da nossa vida, que nem sempre é a realidade. E esse excesso de certeza, ele é bíblico, se você vasculhar a Bíblia, você vai ver que Deus teve talvez a primeira grande decepção no mundo religioso, quando o seu anjo de maior luz resolve ficar contra ele. Imagina só a decepção de Deus quando o seu anjo de maior luz, Lúcifer, resolve ficar contra ele. Então, eis aí a primeira decepção narrada. Né? Quando Cortés invadiu o que é hoje, né? México e aquela região toda, naquela época, quando eles chegaram naqueles barcos com aquelas armaduras, né? O pessoal achava que eles eram deuses.
porque nunca tinham visto aquilo. Impactante. É mais ou menos isso, né? A gente vê as armaduras, e acha que a pessoa é Deus, aquele fato é um fato que deve ser endeusado, e não é. Quando você faz projeções de uma realidade que não está ali, sabe, de algo que não está, você se decepciona. O casamento é um grande exemplo disso, né? Às vezes eu escuto muito, eu fiz um livro sobre isso chamado Só o Amor Não Basta, né? Eu fiz 1.200 entrevistas com casais ao longo dos anos. E uma das coisas que eu mais ouvi era assim, Ed, mas Romão, o meu marido não era assim quando casou. Era. Você não viu. Por quê? Porque você fez uma projeção nele e vice-versa. Mas, Romão, minha mulher quando casou não era assim. Era. É que você projeta. Então você conheceu a menina na escola e você casa com a colegial. Só que ela cresce, ela amadurece, as pessoas vão se transformando. As ideias mudam. As ideias mudam. Essa realidade que nós precisamos entender para não nos decepcionarmos. Agora, a decepção ela faz uma coisa ruim para quem a sente. Ela cria mágoa. A mágoa é um veneno que só age em você. Você diz assim, eu estou magoado com o Geraldo. O Geraldo não vai sentir nada. Mágoa é tua. A mágoa é tua, quem está sentindo é você. Então esse veneno vai corroer você. Tirar as nossas mágoas e as nossas decepções não é nem uma questão espiritual, é uma questão de inteligência. É você ser inteligente para consigo mesmo, para você não carregar esses restícios todos. César Romão conosco aqui no programa Personalidades. Ele citou o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Nós temos 2 temas nessa frase, César Romão, que são bem interessantes. Ensinamentos bíblicos para o sucesso. Muitos querem o sucesso, mas que ele não seja bíblico. Muitos querem a Bíblia e não se importam com o sucesso. Como essa frase alinha a vida das pessoas? Ensinamento bíblicos para o sucesso. Querem sucesso, querem prosperidade, querem ser milionários, querem ganhar milhões de reais, mas esquecem da Bíblia, ou muitas vezes bypassam o sucesso achando que só a Bíblia vai resolver para que ela chegue até lá. Ensinamentos bíblicos para o sucesso. Fale desse livro. Olha, a Bíblia é um livro que eu amo desde criança, sempre gostei muito, sempre estudei muito a Bíblia, tanto que é um livro que eu gostaria inclusive de ter escrito, mas eu não consegui. O pessoal chegou primeiro aí e escreveu a Bíblia. Então, como eu não consegui escrever a Bíblia, eu escrevi os Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Primeiro é o seguinte, nós temos que entender o que é sucesso. Porque a nossa versão de sucesso é uma versão americanizada. Né? É a versão de você ter o helicóptero, a versão da sua sala ser no último andar de um prédio de vidro, e por aí vai. São as posses. Né? Essa é a versão que o cinema e os americanos venderam para o mundo. Olha só o que eu vou dizer para você agora. Presta atenção, pega o papel e caneta aí, volta à nossa ancestralidade e escreva. Pega um papel, uma caneta aí e escreva. O que é sucesso? Sucesso, Ed, é a convergência de 5 fatores existenciais. Quais são esses fatores existenciais? Primeiro, família, crença, saúde, trabalho e amigos. Você tem que manter esses 5 itens em convergência, porque se um deles cair, faltar ou tiver avarias, os outros também caem. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Você conseguiu tudo, a sala no topo do prédio de vidro, o seu helicóptero, o seu barco de 300 pés e tudo mais, tudo que você queria você conseguiu. E aí numa consulta de rotina o médico diz assim para você, olha só, lamento informar, mas você tem 30 dias de vida. Quer dizer, o que valeu tudo isso? O que você vai fazer agora? Você vai deixar motivo para sua família brigar, principalmente se forem seus filhos. Se você alugar tempo de um desses 5 itens para cuidar do outro, você está derrubando um ou mais deles. Por exemplo, você aluga o tempo da sua família para ficar fazendo hora extra. Ou você aluga
a sua saúde, tá certo? Para comer picanha todo dia. É bom, mas todo dia também em excesso não é bom, fazer mal. Em excesso. Olha só, se você olhar no espelho todo dia de manhã, escreve esses 5 itens, cola no espelho do seu banheiro, e de manhã, antes de sair de casa, você olha e diz assim: eu estou mantendo em convergência os meus 5 fatores existenciais. Se você tiver, olha só que bacana, mesmo que você não queira, você vai ter sucesso na vida. Porque essa é a fórmula do sucesso. O link do sucesso. Conosco César Romão, jornalista, palestrante e olha, dicas importantíssimas nas redes sociais do moderninho César Romão. @Romão_César. Tá por lá, não é isso, César? Isso, eu aprendi bem, eu estou lidando bem com essa história. Claro que sim, está ótimo lá. A mídia social, eu gosto muito dela, porque ela amplia a possibilidade de você compartilhar informações. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é a questão do vício, né? A questão da gente, é o excesso, sempre o excesso é prejudicial. E hoje muito se fala em inteligência artificial como se fosse uma grande novidade, e não é. A inteligência artificial já existia na década de 30, logo após a Primeira Guerra Mundial, ainda no início da Segunda Guerra Mundial. Alan Turner, que praticamente foi o pai da inteligência artificial, né, com a criação daquele computador que decifrava as mensagens dos alemães e dos japoneses, salvou milhões de pessoas. Infelizmente, por ele ser identificado como homossexual, foi preso. Ele não aguentou a prisão, se auto-envenenou, ele comeu uma maçã envenenada, ele deu uma primeira mordida numa maçã com cianureto. Eis aí o porquê Steve Jobs usou uma maçã mordida como emblema da Apple, uma homenagem a Alan Turing. Então, a inteligência artificial é antiga, mas ela não é tão inteligente e não é tão artificial. Por quê? Primeiro, que ela tem que ser abastecida. Segundo, que eu perguntei quais são os meus 25 livros, ela me disse somente 12. Quantos livros César Romão tem? 12. 12. E nenhum era meu, eram de colegas autores. Alguém não abasteceu a informação. Então, exatamente, alguém não colocou a informação certa lá. E você sabe, Ed, que a inteligência artificial, existe um ponto que me preocupa muito e ninguém está falando sobre isso. Você pega os países mais pobres da África, por exemplo, como Nairobi e algumas regiões da Índia, eles têm ali verdadeiros exércitos de rotuladores. O que são rotuladores? Pessoas que ganham um computador, ganham centes de dólar por mês, vou repetir, centes de dólar por mês, e ficam abastecendo. Essas pessoas praticamente estão sendo assassinadas. Trabalho escravo e por aí vai. Mais que isso, mais que um trabalho escravo. Então, eu não posso aceitar que a inteligência artificial seja considerada tão evolutiva se ela ainda usa seres humanos em condições análogas para exercitar a função de abastecer os seus bancos de dados. A ONU e outras organizações têm que observar isso? Tem que observar não, tem que ir lá e acabar com isso. Tomar a devida. Você vai em Nairobi, por exemplo, praticamente Nairobi inteira hoje você tem rotuladores. E eles não têm outra opção. Por quê? Olha que coisa maldosa, né? Você não vai numa nação que está em desenvolvimento, você vai numa nação que já está abaixo da miséria. Para usar essa nação que está embaixo da miséria, torná-la mais miserável ainda. Eu não consigo conceber que você possa ter um processo como esse da inteligência artificial, que está deixando tanta empresa milionária à base de pessoas que estão sofrendo. Personalidades comigo, Edmelo. O tempo passa, o tempo voa, como já dizia aquela propaganda que o Vadão conhece muito bem. Meu amigo César Romão, deixe sua mensagem. Agradeço imensamente a sua presença. Inenarrável a minha alegria. Obrigado, e volte mais vezes. Ed, você é um dos grandes entrevistadores da TV brasileira. Eu fico muito feliz sempre que sou convidado, sempre desejo muito sucesso a você. Muito obrigado. E aos seus telespectadores eu deixo a seguinte mensagem: nunca perca a oportunidade de exercer a sua bondade. Um abraço.
César Romão conosco. Tenha cicatrizes. O erro faz parte do acerto. César Romão. Personalidades comigo, Ed Melo, meu abraço, meu muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo e eu te espero no próximo programa. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade.